Sabe aquela ideia de um começo perfeito? Um lugar incrível que foi perdido? Praticamente toda cultura tem uma história assim. Mas, vamos combinar, nenhuma é tão icônica quanto a do Jardim do Éden. É muito mais que uma simples história, né? É quase como uma memória de um lugar onde tudo estava em perfeita harmonia. A questão é, por que essa ideia fascina tanto a gente, mesmo depois de milhares de anos? E aí é que entra a grande questão, uma que moveu exploradores e pensadores por séculos. O Éden foi um lugar de verdade? Um ponto no mapa que a gente poderia, quem sabe, redescobrir? Ou a verdade dele é mais simbólica? Bem, é isso que a gente vai investigar hoje, seguindo as pistas que essa história deixou para trás. Então, para começar, toda boa investigação precisa ir direto na fonte. E no nosso caso, a fonte é o livro de Gênesis. É lá que a gente encontra a primeira descrição, o que seria o nosso mapa do tesouro para esse paraíso perdido. Olha só isso. Essa aqui é a pista principal. O texto não fala só de um jardim qualquer. Ele dá coordenadas, tipo no Oriente. E o mais importante, fala de um sistema de rios. Um rio que se divide em 4. É como se tivessem entregado as primeiras peças do quebra-cabeça. E é a partir daqui que a verdadeira caçada começa. E quando a gente olha mais de perto, as pistas só aumentam. Tem as 2 árvores super importantes bem no centro. 4 rios com nome e sobrenome. Pison, Gion e os bem famosos Tigre e Eufrates. E não para por aí. O texto ainda fala de terras cheias de ouro e pedras preciosas, como Avilá, e uma tal de terra de Cuxi. Cada um desses nomes é uma pecinha nesse mapa gigantesco. E bem no coração do jardim estavam essas 2 árvores que basicamente definem a história toda. Elas não eram árvores comuns, não. De um lado, a árvore da vida, que dava a imortalidade, a vida eterna. Do outro, a árvore do conhecimento, que prometeu um saber divino, mas era proibida. É essa tensão entre a vida sem fim e o conhecimento proibido que vai mover toda a narrativa. Ok, então com essas pistas na mão, a busca por um lugar real começa para valer. Agora a gente vai explorar as principais teorias que tentam colocar o Éden em um mapa que a gente consiga entender hoje. E a nossa pista mais forte, a mais concreta de todas, sem dúvida, são os rios Tigre e Eufrates. Sabe por quê? Porque eles existem até hoje. Eles correm bem no coração do que a gente chama de Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Isso já nos dá um ponto de partida excelente, um X no mapa do Oriente Médio, para começar a procurar. Então, para onde a gente vai a partir daí? Basicamente, temos 3 suspeitos principais. A primeira opção, a mais óbvia, é a Mesopotâmia. Afinal, Tigre e Eufrates estão lá. O problema? Cadê os outros 2 rios? Ninguém sabe. Aí vem uma teoria mais ousada, o Golfo Pérsico. A ideia é que o Éden estaria lá no fundo submerso, numa área que já foi terra firme. O problema é que tá debaixo d'água, né? Difícil de provar. E por último tem a região da Armênia, onde nascem vários rios. Mas essa conexão também é bem debatida. Ou seja, cada teoria tem seus pontos fortes e seus grandes mistérios. E quando a gente acha que está chegando perto, a história joga uma nova peça no tabuleiro, a tal da Terra de Cuxi, que é tradicionalmente ligada à África. Isso expande o mapa de um jeito que complica tudo. O quebra-cabeça geográfico fica tão complexo que a gente começa a se perguntar, será que a chave do mistério está mesmo no mapa? Ou será que está na história que aconteceu lá? Pois é. E se essa busca toda por um lugar exato for uma distração? Porque a história do Éden é, acima de tudo, um grande drama humano. Então vamos mudar um pouco o nosso foco. Vamos sair do mapa e entrar na narrativa. Deixar de perguntar onde e passar a perguntar o que aconteceu naquele jardim. A história se desenrola rápido, quase como uma peça em 4 atos. Primeiro, o plantio, o cenário perfeito é criado. Depois, a queda, o momento da tentação que muda absolutamente tudo. Em seguida, a confrontação, quando as consequências daquela escolha se tornam bem reais. E por fim, o banimento, o desfecho trágico dessa primeira grande história. E pensa bem nisso, no meio de um paraíso com liberdade total, existia só uma regra. Uma! Não comer o fruto de uma árvore específica. Quebrar essa única regra não era um errinho qualquer. Era uma escolha que iria redefinir a existência humana, quebrando a harmonia e trazendo a mortalidade para jogo. E essa parte aqui é crucial para a gente entender o porquê da expulsão. Depois de comer o fruto e ganhar o conhecimento, a preocupação divina, segundo o texto, foi a seguinte: e se eles agora, sabendo que sabem, também comerem da árvore da vida? E se a humanidade se tornasse imortal nesse novo estado? Então o ponto central é esse. E muda um pouco a nossa visão da história. A expulsão não foi só um castigo. Foi, na verdade, uma medida preventiva. A ideia era impedir um problema que seria muito maior.
uma humanidade separada de Deus, mas vivendo para sempre. A expulsão, de certa forma, impediu que a queda se tornasse uma condição eterna. E essa saída do Éden, gente, não foi só uma mudança de casa de endereço. Foi uma transformação radical na própria natureza da vida como ela era conhecida. As consequências foram gigantescas. A harmonia virou conflito. O trabalho, que era algo natural, se tornou pesado. O sofrimento e a morte passaram a fazer parte da realidade. E para ter certeza de que não haveria volta, o caminho para a árvore da vida foi bloqueado. O paraíso estava oficialmente fechado para sempre. E isso tudo nos deixa com duas grandes maneiras de olhar para o Éden. Seria um lugar literal, um sítio arqueológico que a gente ainda pode encontrar, ou seria um símbolo poderoso de algo que a gente perdeu por dentro? Um estado de paz, de conexão total com o Criador. A busca é por um lugar ou por um sentimento? No final das contas, por que essa história tão antiga ainda mexe tanto com a gente? O que o legado desse jardim perdido diz sobre nós e sobre o que a gente busca hoje em dia? Porque, no fundo, a busca pelo Éden é sempre uma busca dupla. De um lado, é uma busca por nossas origens, por um ponto de partida no mapa da nossa história. Mas, ao mesmo tempo, é uma busca interna, por aquele estado de paz e conexão que parece que a gente perdeu. Talvez a gente esteja procurando, ao mesmo tempo, um lar e um sentimento de pertencer. Isso nos deixa com a pergunta final, que fica no ar. O que a gente realmente procura quando procura pelo Éden? É um lugar que sumiu do mapa? Ou é sobre restaurar uma conexão que se quebrou lá no comecinho de tudo? Talvez a verdadeira busca não seja por um jardim, mas por um estado de harmonia. E esse mistério, bem, esse continua.